conhecemos e precisamos dele. Então, nada se forma se não tiver uma matéria-prima. Então, essa matéria-prima segura, sem dúvida, falando em segurança, é falar das frutas, dos legumes, dos grãos integrais, né, dos legumes, tudo que a gente possa... Eu não estou conseguindo ainda ver, Johnny, as mensagens. Tá vendo? Ah, começaram. Muito bom. Muito boa noite a todos vocês. Alguém está falando que está sem som, está mudo, mas já foi, né? Já está rolando. Alice Lucas, Lisa Torres. É muito legal, estou no YouTube vendo aqui uma de vocês. E olha, depois vocês vão acompanhar o nosso, não sei se vão acompanhar, mas o nosso backstage, né? Como é que isso tudo é feito e com bastante zelo. Nós começamos toda a montagem da nossa live às 16 horas e até agora. Então, eu queria saber de vocês, né? Se vocês, quem já zerou leite e glúten, beleza, estão de parabéns. Quem ainda não zerou, mas está nessa live, sabe dessa importância, eu queria saber o porquê que você, quais são as suas dificuldades, o porquê que você ainda não zerou o glúten, a farinha de trigo, e o leite, e o álcool, né? Mas vamos começar pela farinha de trigo, que para mim, ele é o pior dos vilões. Me falem, por quê? Boa noite, minha doutora. Olha a Selma. Muito lindas. É muita gente. Eu agradeço a todos muitíssimo por estar aqui. Muito bem. Davile já zerou. Para aqueles que já zeraram, ótimo. Eu não gosto da A2, a leite A2, porque nós estamos mudando o tipo de caseína, mas nós não mudamos os outros componentes, né? A beta-lactoglobulina, o intestino da vaca ainda continua sendo extremamente contaminados. Então, assim, o ideal é que vocês entendam que o animal mais prejudicado na face da terra é a vaca leiteira e que não é um fator, não é a caseína, não é o tipo de caseína, não é ter ou não ter lactose, mas é o conjunto englobando a vaca, a mudança no feitio de como a gente faz para que ela faça tanto leite. A Lina do TikTok, doutora, perguntou quais farinhas ela pode fazer pão. Olha, Lilian, essa farinha é maravilhosa porque ela mistura a goma xantana, o polvilho, a fécula de batata e a farinha de arroz para você ter um resultado melhor. Eu confesso a todos vocês que eu não uso em casa, nunca consegui usar só uma farinha de arroz para ter um bolo maravilhoso, ou um bolinho de chuva, ou um pastel, né? O japonês adora um pastel. Não dá para fazer com uma única farinha. É preciso essa composição e é por isso que eu disse que o Marcelo Otra nos cedeu essa receita que funciona, né? Mas você tem que misturar 4 tipos, principalmente para ter a liga, para ter aquela maciez. Aí o restante, gente, tudo é normal, tudo é igual. Eu pego a mesma receita dos bolos normais ou das tortas normais e mudo o leite, se tiver leite, o leite para o leite vegetal e se tiver a farinha, como todas têm, uma farinha sem glúten, esse mix de farinha sem glúten. Boa noite. O povo ainda é muito bacana. Gostaria de saber... a Cláudia Ramalho está perguntando por que eu não recomendo tomar creatina. Ô Cláudia, é realmente algo que toda vez que eu, Kátia, não conseguir usar, eu também não recomendo isso para vocês. A creatina, ela tem os seus benefícios incríveis, mas na minha prática clínica, eu sempre vou olhar e podem, né? Muitos colegas dizem que ela não tem nada a ver com a função renal, com a creatinina, mas na minha experiência eu vejo que os pacientes que já possuem uma creatinina dosada no sangue no limite superior ou acima do limite superior, se eu entrar com a creatina sem modificar nenhum outro fator, eu vou prejudicar um pouco esse rim. Então, meu primeiro aporte com vocês é convencê-los o porquê, contar o quantos copos de água a gente está tomando. E olha, eu já fiz uma reunião, um encontro com uma nefrologista. Não é um item à parte, uma coisa única, né? Não é a creatina que leva à disfunção renal. Não, é uma somatória de fatores. E era na PUC até, aqui PUC Campinas, no hospital,
muitos jovens, de entre 45 e 55 anos, jovens, são pessoas jovens, fazendo hemodiálise, e o passado deles era realmente academia. Quer dizer, a academia ela é muito importante, mas a gente não pode momentaneamente achar que ter muitos e milhares de músculos, ele fala mais a favor do que controlar os nossos índices do nosso sangue. Então, assim, é maravilhoso a creatina? Sim, ela é boa, mas a gente precisa vasculhar. E de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, você dosar a sua creatinina no seu sangue. Ácido úrico também, são 2 coisas para ver. Função hepática e função renal, tá bom? A Ivanete do YouTube, doutora, diz que ela é de Brasília, quer saber como fortalecer os músculos. Ela já tem 59 anos e está perdendo muita massa magra. Sem dúvida. Olha, o doutor Tiago entrou. Que bonitinho. 1.400 pessoas nos assistindo. Que bom. E acabamos de começar, né? Estamos 10 minutos. Perder músculo, fazer a sarcopenia. Ela é um processo que nós nos acostumamos a achar que é o normal do envelhecimento. Não, não é o normal. Acontece sim, porque nós também, nós seres humanos, e eu posso me colocar junto a vocês, a gente acha que envelhecer é perder músculo, é ficar flácido, é ficar demente. Não, não é. Na verdade, o nosso neurônio dos 15 anos, os nossos neurônios, no meu caso, no meu 57, quase 58 agora, eles têm a mesma capacidade de aprendizado. É de 15, quando eu tinha 15 ou quando eu tenho nos meus 57 agora. O que diferencia? É muito simples, né? Isso são estudos. Na verdade, se eu, Kátia, estou aqui com vocês na live, nesse ao vivo agora, eu preciso focar em vocês. Se eu ficar aqui pensando na minha clínica de amanhã, na minha casa, o que eu vou fazer de janta, eu abro um monte de janelinhas como se fosse o celular, né? Se você abrir para pesquisar no YouTube, no Instagram, no TikTok, depois você vai para um outro canal e outro canal. Chega uma hora que você não consegue mais pesquisar nada no celular. Por quê? Porque tem muitas abas abertas. Então a gente precisa fechar as abas. O amadurecimento também é isso. Se você pensar, eu vou começar a estudar física, né? E médico normalmente não gosta de matemática nem física, mas a gente aprende que para a gente ter uma ótima medicina, eu preciso estudar física. Não só a física newtoniana que nos ensinaram, mas a física quântica, estudar matemática, numerologia, tudo isso faz parte. Então, eu estudo e foco, mas eu tenho que fechar as outras abas também. Então, esse aprendizado acontece. A mesma coisa com os nossos músculos. O que é que nós perdemos aos 50 e poucos anos? Nós perdemos testosterona, estradiol, progesterona. Então, se repor, suplementar com os hormônios bioidênticos, substitui, a gente tem que usar. Então, normalmente nós dizemos assim, muitos pensam, né? Eu estou na menopausa, eu não preciso mais ter filho, não tenho mais preocupação, então eu não quero os hormônios. Não. Hormônio faz músculos, hormônios faz viscosidade pulmonar, hormônio faz proteção do endotélio. Então, são vários itens que fazem com que a gente faça uma modulação hormonal, tá bom? Do Zevedo. Tem muita gente bonita nesse canal, né, Johnny? Muito legal. Deixa eu ver se eu pego. Se vocês me falarem de onde vocês são, eu fico sabendo também esse Brasil todo e do mundo, porque nós temos uma grande porcentagem de pessoas do exterior, acho que é 12%, né, Johnny? Isso é muita gente, então é muito legal. E eu vou estar aqui com vocês fazendo, eu já faço estradiol e progesterona. Na verdade, a Kátia estava falando isso, Kátia Moraes, quando você fala em eu já faço uso de estradiol e progesterona, está faltando a testosterona. É uma orquestra, onde é como se fosse esse mix de farinha sem glúten. Eu tenho que ter 4 itens. Então, eu tenho a testosterona, eu tenho o estradiol, eu coloco o estriol para manter as vias urinárias e coloco a testosterona. Então, esses 4 pés da mesa é que vão dar estabilidade. Isso é uma modulação hormonal. É fazer com que tudo fique de acordo. Olha, Aracaju, Carapicuíba, Sorocaba, Recife, São Paulo, muito bom. Curitiba, São Paulo. Renata, Porto, um beijo, meu anjo.
E fazer lives, né? A gente vai ficar 1 hora com vocês de uma vez por mês. Esse momento que nós podemos nos interagir, viu? Santana, estado do Amapá. Muito bom. Daniela do TikTok, kefir de leite é seguro? Olha, só um pouquinho. A Patrícia de Portugal, ela fala que ela tem hipotireoidismo e toma T4, né? Levotiroxina. E ela pergunta se o extrato de tireoide é saudável. O extrato de tireoide de porco, né? Ele já vem com T4 e T3. Eu confesso a vocês que eu, Kátia, tenho usado já faz mais de quase 1 ano. E o efeito é muito bom, o resultado é muito bom. O que não é muito bom? 2 fatores. O valor, então o preço, né, o valor cobrado é maior, porque é um extrato de tireoide de porco ressecada e feita toda a forma para ficar com o princípio ativo ali, para colocar dentro de uma cápsulazinha. Isso é o lado ruim. E às vezes você não consegue, a maior parte das farmácias de manipulação não possuem o princípio ativo. Eu utilizo da Fórmula e Companhia e eu utilizo o extrato de tireoide de porco, mas não é algo muito fácil. Não sei como é aí em Portugal, minha linda. Qual o contato para agendar consulta? Olha, nós temos os nossos contatos, se você for no site ou no Instagram, mas para agendar consulta, é legal que eu fale isso aqui para vocês. Agora, na sexta-feira, dia 5, nós vamos ter o nosso encontro presencial no Hotel Meliá, que dura o dia inteiro. Eu gosto de falar isso, que dura o dia inteiro, porque é um momento onde a gente fica pelo menos das 8 horas até as 19 ou 20 horas, falando e vivenciando saúde. Falar o porquê suplementar, né? O porquê usar T4, T3 junto, cedo. Depois no almoço a gente usa só T3 e depois no jantar a gente usa T3 também. Entender o porquê isso acontece, o porquê que depois que eu estou suplementando T4 e T3, o meu TSH, o hormônio cerebral que estimula a tireoide, ele vai ficar praticamente menor que 0,03. Isso é negativar. Aí o colega médico vai olhar isso e vai falar que o paciente morreu. Ele não morreu. Ele simplesmente está suplementando, ele já está adquirindo o T3. Então, depois que isso acontece, o cérebro não precisa mais conversar com os órgãos. Então, é por isso que a gente se baseia na dosagem do T4 e do T3 livre no sangue, para acompanhar, para ver se está tudo bem. E lembre-se, para eu ter um T4 e um T3 atuante, eu preciso ter um cortisol no nível bom também. Então, se eu não tenho um cortisol, eu não ativo os receptores para esses hormônios agirem. Por isso que muitas vezes você começa com T4 de 70 microgramas, e aí o médico vai aumentando para 100, depois ele sobe para 150 microgramas, até chegar a quase 200. Agora, se eu não corrigir o meu nível de cortisol, eu não consigo fazer com que os meus receptores celulares atuem de uma forma eficiente. Então, a grande importância de quem tem hipotireoidismo é saber como esse cortisol está no nível atual no sangue. Ele já foi muito alto e hoje ele se encontra baixo. Então, um evento desse é para dar conhecimento, para vocês entenderem o porquê que vocês estão suplementando. Eu acho que assim, isso é o mais importante de tudo. E essa vivência do dia inteiro de alimentação, saber que a gente pode comer sem glúten, sem leite e sem álcool e ser feliz, né? Na verdade, o conceito de ser feliz é que está meio alterado, né? Ser feliz não é tomar álcool, metanol. E até para vocês lembrarem, eu já vou falar aqui depois desse dia inteiro como é que a gente faz para consulta, porque a condição básica inicial para passar em consulta é esse. Primeiro eu assisto, eu entendo por que os meus médicos estão tratando de mim. Então, esse entendimento cabe a vocês, não esperar que os médicos entendam o que está acontecendo. Agora, o que eu falei do metanol, né, do álcool? Todo álcool, vinho, uísque, cerveja, todo álcool, ele possui o metanol em pequenas quantidades. Por quê?
porque ele é muito mais barato do que o etanol. O metanol vai no fígado ser metabolizado pela enzima aldeído desidrogenase e vai virar o quê? E vai virar formaldeído. Que é o formaldeído? Formol. Formol, ele é extremamente tóxico. Então, distúrbios de visão, distúrbios gerais em todos os órgãos, distúrbios no coração, no cérebro, em pequenas quantidades é aceitável por lei estar presente na bebida alcoólica de vocês. Só que existem as irregularidades. Eles acrescentam muito mais essa substância do que o etanol, porque, como eu disse, ele é mais barato. Então, é por isso que tomar álcool nem sempre é seguro. Mas vocês, de doses, pequenas doses, existe sim, e é liberado por lei. Agora, existe uma fraude, e essa fraude aumentou muito a quantidade do metanol e pessoas vieram a falecer. Isso no mundo inteiro. Então, assim, mesmo que não acontecesse uma fraude, é seguro beber álcool? Não. É permitido por lei vocês dosar, machucarem o corpo de vocês. Por isso que o álcool, qualquer tipo de vinho ou de cerveja, ele é neurotóxico. A gente sabe que isso daqui vai matar os neurônios. E lembre-se, nós temos neurônios no cérebro, na medula espinhal, nós temos neurônio nos intestinos, nós temos neurônio hoje no coração também. Então, não é algo muito importante. A Karen diz assim, da onde? É do Instagram. Tenho 29 anos e estou preocupada com a minha tireoide. Suplemento iodo e tirosina. Nossa, tem exames, T3 livres. O T3 livre dela tá ótimo. O T4 tem que ter um valor de referência, tá 0,74. Parece bom, mas depende. Toda vez que vocês forem dosar o sangue de vocês no laboratório, o laboratório vai abrir um kit de análise e esse kit de análise vai ser dado o valor de referência daquele kit aberto. Então é por isso que o quê? E é por isso que não é todo mundo os mesmos referenciais. Então é difícil avaliar assim, meus amores. Toda vez que vocês me derem um valor, vocês precisam me dar um valor de referência. Explicar então de forma direta como seria o ideal do T3, T4 e TSH. No caso dessa seguidora que acabou falando, que esqueci o nome dela? Karen. Da Karen. Parece bom, minha linda. O seu T3, eu nunca vi um T3 tão bom assim, que está 3,85, mas o T4, não. Explica quais seriam os ideais diferentes do caso. Na verdade, olha, se a gente pensar no T4, o valor de referência, vamos pegar que eu estou comumente acostumada a ser de 0,54 até a 12. Ok? Se for desse jeito, o ideal seria ser assim, 4,54, 4,64, 4,74. Legal, gosto disso. Então, limite inferior é bom? Não precisa ser muito alto. No caso do T3 livre, é legal que ele seja no limite superior. Então, o limite inferior é 0,25 a 4,25. Qual o valor de referência que eu quero? Esse. 4,25, 3,25, 4,25, 4, 3,8, 3,7. Percentil superior. O dela, da Karen, estava 3,85. Então, até estava muito bom. Tá? Ela deve ter um fígado, um baço, um rim saudáveis e está acontecendo essa conversão. Então, dela estava 3, 0, não. Aqui é 0, meninos. Esqueci. A gente está falando em nanogramas. Então, seria 0, esquecem. O ideal que seja maior ou igual a pelo menos 3,85. Tá certo? O T3 livre.
E o TSH aqui, não importa. Eu acho que ela está suplementando a Karen, porque ela disse que o TSH dela estava menor que 0,01. Se está muito baixo, é porque ela está suplementando. E é por isso que estava muito bom. Verdade. Você sabe que pegar um caso assim de vocês, sem saber antes como é mais difícil. Aqui, não consegue parar, né, Johnny? Uma B12 de 1.800 e uma vitamina D de 51. Tá bom? Tá bom, né? Assim, você é muito melhor do que a maioria das pessoas. Mas eu gosto de uma vitamina D3 acima de 90. Isso, a Glici 2. Meu filho está com 12 anos, uma B12 de 1.800, maravilhosas, e uma vitamina D 51, que eu disse. Eu aumentaria a vitamina D3, mas a B12 dele é ótima. Será que é uma criança realmente que come saudavelmente? Muito bom. Lá ela não diminui muito. Doutora, criança de 7 anos, a Sabrina Souza, teve crise epilética, crise convulsiva. Devo suplementar ômega 3? Sim, querida. Deve bastante. Eu tenho uma filha, a Bruna, que ela tem um déficit intelectual, uma deficiência mental, né, de nascimento, e sem dúvida ela toma pelo menos 1.500 miligramas de DHA, de ômega 3, e como crise, para quem tem crise epilética, crise convulsiva, magnésio é importante suplementar, e se for, é um menino, é uma criança de 7 anos, isso, se for menina, a gente suplementa sempre uma progesterona bioidêntica na pele, eu passo na minha Bruna, hoje eu tenho passado 100 miligramas todo dia de manhã, porque ele é excelente anticonvulsivante. Então, se a gente for estudar, entender como é que uma progesterona age no cérebro para estimular o GABA, o neurotransmissor GABA, que é anticonvulsivante. É por isso que quando a gente entra na menopausa, a mulher tem insônia, tem vários problemas de dormir, de não conseguir dormir, porque falta realmente. Explica o ômega 3 nome sobre nome, o que é o EPA. Ah, é. O Johnny está falando para a gente falar um pouquinho do ômega, quando vocês... Tudo tem nome e sobrenome, e não é qualquer... O quê? É algo alimentar. Eu acho que como nós todos não conseguimos fazer uma dieta rica em peixes gordos, peixe gordo um exemplo, a sardinha. Sardinha é maravilhosa porque é um peixe gordo de águas frias, tem bastante ômega, só que nosso paladar não encaixa, né? Então, se você comesse pelo menos 3 vezes por semana a sardinha, isso já seria muito maravilhoso. Mas como a gente não come nem a sardinha, e nem um salmão selvagem, né? Hoje a gente fala do salmão selvagem, difícil de encontrar, porque a maioria é de cativeiro. O atum, o japonês come muito atum. Aí podemos ter os ômegas de vegetal também, de linhaça, de qualquer outro, não sei se é a linhaça que tem ômega 3 mesmo, o azeite, o abacate, mas esses são os principais. Um ômega, nós vamos falar sobre isso, sobre nutrição, nós vamos fazer um vídeo exatamente sobre... Oi? A chia, eu não gosto. Não pode ser sardinha em lata, olha, o Johnny perguntou. Não, sardinha pode ser congelada e aí você cozinha na panela de pressão, ou assa, ou até frita, né? Não, melhor pressão, ou assar, tá bom? O ômega, o ideal, eu gosto do ômega da Anil, né? Mas é o que eu uso, que ele tem um DHA de 700 e tomando 2 vezes ao dia, dá 1.400, isso é o perfeito. Livre de mercúrio, de preferência, livre de mercúrio. Ele vai ter uma sigla chamada IFOS, falando que é livre de mercúrio, tá bom? Ou vai escrever lá, livre de mercúrio também. São marcas importantes. Essa é a diferença. Às vezes vocês compram um DHA muito baratinho, mas não funciona. E não tem a concentração ideal de DHA. E sim, aqui vai ter os 2, né? Teoricamente, todos vão dar 1.000 miligramas.
Toda vez que eu encontro vocês conversando comigo, eu tomo ômega 3. Tá, doutora, tomo. De quanto? 1000 miligramas. 1000 miligramas de quanto de DHA e EPA? Então, isso que é importante. Todos vão dar 1000 miligramas. A cápsula vai conter 1000 miligramas. Mas, o ideal é que vocês tenham esse item aqui, tá bom? Eu compro. Acho que assim, o ômega 3 é uma das únicas marcas que a gente já compra ele. Pronto. É que eu falei, né? Duas marcas boas. Eu uso a Nil e tenho também a da Naturalis, que é muito boa. Sanduba Júnior, olha o nome dele. Doutora, eu comecei a ter rinite e dificuldade de respiração. Tem a ver com glúten? Sim, tem a ver com glúten e tem a ver com leite. Toda vez, o nome dele é Sanduba. Sanduba é lanche, né? Então, o lanche que vai o glúten, vai o queijo. E lembrem-se, o queijo é até pior para a rinite. O queijo, ele umedece os pulmões, né? Diziam os chineses. E ele não permite, ele provoca uma inflamação tão absurda a nível de intestino, a gente não vê, mas a gente sente. Então, você pode sentir na forma de estufamento, de gases, a cinta também ir aumentando, né, os buracos. Quem nunca teve problema com peso, né? Assim, são raras as pessoas que precisam de muito cuidado para comer mais para poder engordar. A maior parte não. Então, a maior parte tem um metabolismo mais lento. E olha, eu queria saber para vocês, qual a maior dificuldade para vocês retirarem o glúten? Por que não retiram? Hein? Me façam aqui. Ramila, não existe um risco de intoxicação por D3. Eu, assim, até existe por literatura, mas lembra-se que ele é um hormônio. Toda vez que você tratar a vitamina D3 como uma vitamina, você vai, sim, pensar em riscos. Mas quando você entende que ele é um hormônio, e ele é um hormônio já descoberto há mais de 30 anos, que foi nomeado erroneamente como vitamina, aí você tem essa tranquilidade. Né? E nunca assim como chama, suplementação de A a Z. Esses tem de tudo um pouquinho e não funciona nenhum deles, né? Então é legal vocês pontuarem. E é isso que a gente vai fazer na websérie de nutrição cerebral, é em cada vídeo pontuar uma suplementação ou duas suplementações importantes para aquele caso. Aí vocês conseguem estudar e colocar em papel o que seria mais importante tomar, porque senão a gente tem tanta coisa para tomar que dificulta, né? Então, vamos ver o que é mais importante. Na websérie vai ficar um pouco mais claro o que é para cada um. Vocês vão se identificar em cada vídeo. Então hoje a gente fala de forma ampla e genérico. Sim. O caso. Na websérie, como a gente vai tratar um caso por cada vez, vocês vão se identificar dentro desses casos. A Fabiana falou assim, ó, o que eu vou comer no café da manhã? Porque ela vai na padaria e tem de tudo que é com glúten. A primeira coisa seria assim, Fabiana, a conscientização, né? O porquê que eu vou parar de comer. E mudar a farinha. Esse mix de farinha sem glúten, ou vocês... tenho preguiça de fazer em casa. Então, tá bom. Compre um mix de farinha sem glúten. Tem da Urbano, tem da Char. Eu confesso a vocês que eu gosto muito de uma marca italiana. A marca mais vendida, mais famosa do mundo é italiana. Vocês entendam que os italianos já entenderam também que eles estão tendo uma dificuldade. Então, o mix comprado, o mix de farinha sem glúten... Qual é a dificuldade que eles tiveram no glúten, doutora? Você viu aí? Sim. Uma das marcas é a Char. Essa é a marca italiana, chama mix de farinha sem glúten. E se vocês quiserem escrever, ainda está escrito premium. Isso não é uma recomendação, é só uma... Não é uma recomendação, só estou falando para vocês que isso existe. Tá? Então, tenho preguiça de fazer esse mix. Compre esse. Tem também da Urbano. Tem também tem várias marcas. Então, assim, a minha orientação para vocês é experimentem. Experimentem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí vocês vão sentir a leveza no pós-comida. E olha, algo muito importante também. Toda vez que vocês estiverem com uma fome, muita fome,
comer, né? Vou comer no café da manhã. Os orientais, se vocês assistem os doramas, vocês vão ver que os orientais comem comida, comem arroz, comem um refogadinho, uma sopinha, um misoshiro. Por quê? Porque não tem esse hábito do farináceo. Quando eles começaram a ter, eles vão começar a adoecer. Mas vou almoçar ou vou jantar, primeiro, bebe água. Então, vou beber o quê? 300, 400 ml de água. E quem de vocês vão botar 300, que é mais fácil? E quem de vocês já toma 3 litros de água até 7 horas da noite? Eu sei que tem muitos aqui que já dizem. Tá, primeiro a água. Segundo, a banana, uma fruta. Eu coloquei banana, antes da live eu já comi 2 bananas. Porque a banana tem fibra, ela tem potássio, tem zinco, tem ferro, tem magnésio, ela tem vários itens, tem água. Terceiro, um prato de mato, verduras, legumes, o que tiver lá. Prato de mato, com uma concha de feijão. O feijão é um grão riquíssimo em minerais, ele vai temperar o meu prato de mato, amornar a verdura, não nesse verão que a gente está passando agora, mas à noite ou durante um tempo mais friozinho, é maravilhoso, não fica um aspecto maravilhoso, mas fica um gosto, um sabor incrível. E aí a gente coloca também uma proteína animal, então pode ser um ovo frito, pode ser um peixe, pode ser uma carne. Depois disso, aí a gente vai para o 4º item, que é o seu prato preferido. Essa sequência funcionou para mim, deve funcionar para vocês. É como se fosse assim, eu vou entrar na jaula do leão. O que é jaula do leão? É um negócio chamado fome. Doutora, para constatar que não é uma boa recomendação. Não é uma boa recomendação entrar na jaula do leão. O Johnny é meu... ele me orienta como falar melhor. Fome. O seu corpo diz fome. Aí você, tá? Um exemplo, vou entrar na jaula do leão. Tá lá o leão. A fome é o leão. Se você ir para a jaula do leão, sem dar nenhum pedaço de carne, uma comida para ele antes, ele vai te devorar. Então, eu não preciso ser devorado pela fome e comer mais do que eu devo. Primeiro, fome é desidratação. O centro da sede e o centro da fome estão páreo a páreo no nosso cérebro. Na verdade, nós temos sede, mas a gente interpreta como fome. Então, bebe água. A água tem passagem livre pelo estômago. Depois, coma banana, uma fruta, uma manga. Não estou pedindo para comer 7 bananas, nem 3 mangas inteiras. Uma fruta. Pelo menos durante o dia, 3 frutas, tá bom? Eu conto assim. Eu tenho que beber meus 3 litros de água no mínimo, então eu conto minhas 3 frutas. Eu vou para o prato de mato. Coloquei na jaula do leão, ele está calmo. E eu não vou acabar comendo tudo e mais um pouco. E depois eu vou ter que administrar esse problema de ter comido demais. Ou comido algo que não é seguro. Não seguro. Doutora, sobre a fruta, tem gente falando sobre diabético, que não pode comer banana. Diabético não pode comer banana. Não comer banana à noite. A gente tem uma inversão, né? Hoje em dia existe essa inversão de conceitos, de valores. Desde quando as nossas frutas dão diabetes? Quem ocasiona, quem propicia o diabetes são os farináceos, são os industrializados, infelizmente. E é diferente banana in natura e doce de banana, né? Doce. Pelo amor de Deus. É engraçado que quando você vai comer um docinho de banana, procurar por aí, você vai ter o que 80%, 90% com açúcares, adição de açúcar. Graças a Deus, hoje é importante, é obrigado colocar na frente, né, na embalagem, contém muito adicionado açúcares. E você vai ter a bananinha sem açúcar, com um único ingrediente, que é a banana. Então, mas nós estamos falando na fruta, o que Deus nos deu como alimento. 2.300 pessoas acompanhando. É uma delícia, sabia, a gente fazer
uma live onde nós temos 2.300 pessoas nos acompanhando. Olha, só no Instagram eu estou vendo aqui, é 1.140. Isso hoje em dia, já até estava discutindo isso com o Johnny, na época da pandemia, a gente tinha muitas pessoas fazendo live, com muito investimento, principalmente os cantores, e de repente tudo voltou ao normal, a gente parou, né? Inclusive a gente também, nós tivemos alguns por que não fazer por 2 anos até, e agora nós voltamos, mas assim, esse é um momento muito importante. É algo que uma hora a gente pode discutir, sim. Eu posso trazer as minhas dúvidas aqui para vocês, mas isso não é legal. O legal é vocês falarem para mim, tá bom? Então, toda vez que a gente for anunciar uma live, vocês... Vamos abrir caixinha também, Johnny, é bom. O Eric falou o quê? Fiquei tossindo por 9 meses, cortei leite e glúten e a tosse parou. Descobri alergia a ácaro. Mas depois de cortar o leite e glúten, a tosse passou. Muito bom, Eric, Fernando. É legal olha, o depoimento dele diz isso. Na verdade, nós não temos alergia a ácaros e poeiras. A gente tem também. Mas não é ele a causa, o causador. O causador é as proteínas, caseína, beta-lactoglobulina do leite e mais o glúten, que o glúten é uma proteína do leite, as duas, é a proteína gluteína do glúten. Nosso organismo, nosso estômago, nosso intestino não consegue metabolizar, quebrar. Toda vez que você não consegue quebrar, pegar uma proteína grande e quebrar ela em vários pedacinhos, você não conseguindo fazer isso, essa proteína mal digerida, seja do glúten ou seja do leite, ela vai acabar sendo comida para fungos, né? Na nossa microbiota, no nosso intestino. Isso vai desencadear uma defesa do organismo, do intestino principalmente, com a liberação de histamina, que dá a reação alérgica. Então hoje se fala muito de histamina, mas se não retirar os causadores disso, que é o leite e o glúten, não adianta tirar a poeira, tirar o pelo do gato, tirar o cachorro, vocês precisam ir na base, tá? Então isso que é muito importante. Doutora, pelo Instagram, a Lu Santos perguntou, quem tem trombofilia e FAM positivo pode fazer reposição hormonal? Deve, querida. Qual reposição hormonal? Tudo tem nome e sobrenome. Ela tem trombofilia, que é um problema na produção hepática de fatores de coagulação. E ela tem fator antinuclear positivo. Fator antinuclear positivo significa que o intestino dela, que é para ser assim, ó, uma célula com a outra célula, super fundidos, grudados, de tanto cair ali, produto industrializado, leite, glúten, álcool, aquilo, isso vai, ó, afastando, vai permeando. O intestino permeável, ele acontece por tantas agressões que acontecem. E estão relacionados com glúten, gente. Todas as doenças autoimunes começam com um fator antinuclear positivo. Por isso que esse exame FAM, ele é muito legal de ser solicitado, pedido para vocês, porque ele é preventivo, ele é um preventivo diagnóstico. Nós fazemos uma medicina preventiva. É claro que depois que você está doente, a gente pode voltar, tratar? Podemos, mas tudo começa com prevenção, então é muito mais simples. Então, se você tem um fator antinuclear positivo, isso não tem um agravante para usar hormônios. Mas lembre-se, a trombofilia, se você pensar em hormônios comprados na farmácia de substâncias que não existem no nosso corpo, e aí entram os remédios para menopausa, né? Que são a base de... parece estradiol, mas não é estradiol. É um estradiol hidratado, é etilneoestradiol. São substâncias que o corpo não reconhece. Toda vez que o corpo não reconhece, ele acaba dando um efeito colateral. Então, existe isso. Tá? Então, nome e sobrenome. É importante utilizar? Muito, gente. E eu não estou falando... assim, não existe essa contraindicação, muito pelo contrário. Antitrombina, todo estradiol, ele é anti-formação de trombos. E é isso que é legal. A Brenda... Nossa, tá calor aqui. Também, como resolver predominância estrogênica? A predominância estrogênica é muito... Na verdade, a gente tinha que ter progesterona, né, que faz com que o endométrio ele não cresça mais do que deva, e o estradiol. Eles tinham que ter um equilíbrio. Toda vez que eu libero, que eu ovulo, eu libero o estradiol, e aí eu venho com a progesterona. Só que hoje nós estamos com muito estradiol e baixíssima progesterona.
Por quê? Porque nós vivemos num mundo estressante, o fator estresse é algo comum entre nós. E para vencer esse estresse diário, nós precisamos produzir cortisol. O cortisol é produzido pela glândula adrenal que está acima do rim, tá? Mas como nós acabamos tendo uma deficiência na produção desse cortisol, de tanto usar, quer dizer, de tanto estresse, a adrenal acaba não dando conta. Então ela acaba usando a progesterona para produzir o cortisol, para manter, né, a sua vida perante o estresse. Então é por isso que quando a gente diz, né, que mulher não pode estressar, é que as mulheres vão ser prejudicadas extremamente, porque a progesterona vai cair, ela vai sangrar muito, porque ela vai produzir esse endométrio do útero de uma forma muito exuberante, e isso toda vez que ela for menstruar vai acabar caindo uma enxurrada, né, coágulos e coágulos. Isso vai levar a um hipotireoidismo depois, posteriormente. Então a gente precisa começar por algum ponto. Qual ponto a gente começa? Pare de estressar o seu intestino, porque o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso autonômico de luta ou fuga e pode ser gostoso para a gente comer um lanche, um pastel, né, essas coisas de padaria, mas o seu intestino, ele sabe se é comida ou não é comida. Então você começa o seu estresse pelo seu intestino. Eu bato tanto na tecla com vocês, porque existem vários caminhos para melhorar o estresse, mas o melhor deles é começar pela nossa comida. O Samicola, eu não conheço. Se ele tem um nome, olha, se tem um nome esse estradiol, é porque ele é patenteado. É uma substância que foi modificada, parece estradiol, mas não é, e ele acaba tendo os efeitos colaterais. Aprendam a ler bula. Os medicamentos são obrigados por lei a colocar na bula todos os efeitos colaterais. Por quê? Porque é colocar dentro do corpo de vocês algo que não existe. Isso são os efeitos colaterais. Qualquer uma das três. Vamos lá. O Jorge falou que o sal rosa do Himalaia que eu usava contém glúten. Nossa, troquei por outra marca que não possui glúten. Aí é demais, né? Então, assim, é igual o álcool do metanol. Já existe metanol, mas eles acrescentam mais metanol para ficar mais barato. Agora, sal rosa com glúten, Jorge, eu confesso a vocês que eu não conheço. Então, a gente precisa começar a aprender a ler rótulos, sim. Tá? Doutora, sem dúvida. A Suzane do TikTok falou que se quem tem histórico de câncer na família, pai, mãe, pode fazer reposição hormonal? Pode fazer reposição hormonal bioidêntica, com a mesma estrutura que existe no nosso corpo. Lembre sempre assim, gente, e essa é algo que eu aprendi com o Dr. Laíra e eu achei que funciona com um bom entendimento. A nossa genética é como pegar o revólver. Você tem lá o revólver com as suas balas, essa é a genética. Você tem a família inteira tem um câncer tendência a ter câncer de mama. Não inteira, mas grande parte. Então, a genética é o revólver. Puxar o gatilho é seu estilo de vida. Então, se você come macarrão, lanche, pão francês todo dia, todo final de semana, você vai acabar ativando a sua genética. Então, não é a genética que vai fazer com que você desenvolva um câncer, tá bom? A Ramília Físio. Qual a suplementação ideal para quem tem síndrome do ovário policístico? A primeira coisa é zerar glúten, sem dúvida. E síndrome do ovário policístico, gente, só para vocês terem uma ideia, precisava ter alguém aqui só para limpar a louça. Né, Johnny? Laila. Vocês não estão fazendo quase nada. Brincadeira, gente. Eles estão fazendo muita coisa aqui. Ó, qual que é a síndrome do ovário policístico? A síndrome do ovário policístico. Pensem assim, eu tenho o útero, a trompa e o ovário. Tá? O que é o correto? É toda vez eu ter energia, os ovários é um órgão que contém muitas mitocôndrias, milhares de unidades de mitocôndrias, porque ele precisa de energia para fazer a ovulação.
E essa energia, para ele eclodir e liberar um óvulo, ele precisa de mitocôndrias, que é uma energia, é uma organela na nossa célula, que é responsável pela produção de energia, de ATP, e que está atrelado ao T3. Para eu ovular, eu preciso ter muita energia, então eu preciso ter essa saúde. Só que quando nós pegamos um histórico de uma menina que tem uma síndrome de ovário policístico, normalmente ela diz assim, que ela nasceu, tá? Aí depois, aos 15 anos, ela descobre da síndrome de ovário policístico e aqui ela come, ela foi amamentada com mamadeira, muita biscoitinho de maisena, que na verdade não é maisena, é assim de farinha de trigo, comia muitas farináceos, muito macarrão. Daqui dos 15 anos, ela vem aos 28 e ela descobre que ela tem uma endometriose. E depois, aos 32, 35, ela tem um mioma. E aqui ela vai tirar útero, esterectomia. A primeira causa de menopausa precoce é a esterectomia. Quando eu retiro o útero, eu acabo entrando na menopausa até o 4º dia após a cirurgia. Então, não é uma questão de suplemento. Não sei para quem a gente estava falando, esqueci. A gente precisa lembrar dos nomes, Lália, para depois vocês me ajudarem. Mas sim, mudar o estilo de vida, comida, leite, glúten, álcool. Se me perguntar, fale uma, a vitamina D3. Se você tiver até 50 quilos, 10.000 unidades. Ramila. De 50 a 65 quilos, 15.000 unidades por dia de vitamina D3, UI. E maior que 80 quilos, 20.000. Eu não tenho 80 quilos, mas eu tomo as 20.000, até mais, por dia. Tá bom? A Tayane diz assim, doutora, da onde que ela é? Doutora, meu filho é autista e tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem 7 anos. Que tipo de suplementos poderia ajudar no desenvolvimento? Os transtornos, e isso que nos fez começar uma websérie de saúde, nutrição cerebral, os vários transtornos que antigamente não existia, que agora existe, eles estão muito atrelados à falta de nutrientes, a uma falta de qualidade alimentar. O fato de vocês darem uma frutinha no Danoninho, ou sei lá, nas substâncias que vocês estão dando, não é a fruta. Tem que ensinar a criança a comer, sem dúvida nenhuma. E normalmente a gente começa a perceber que a criança está, né, mudando o olhar e começa a procurar o diagnóstico depois dos 3 anos, normalmente. Mas o que eu daria para essa criança? O ômega 3, e aqui o DHA, ele é importante. Aí tem o infantil, 2 vezes ao dia, nas principais refeições, gotas. E aí tem que ver, como é autista, ele tem um problema com o paladar, né? Ele tem uma percepção diferente da nossa. Então você vai ter que discutir e ver com a farmacêutica a melhor forma, o melhor modo. Ômega 3, a vitamina D3 também, gotas, aí seria 200 UI por quilo, por cada quilo. Então, se ele tem 10 quilos, eu nem sei quando uma criança diz, quantos anos tem uma criança de 7 anos, mas se ele tivesse 10 quilos, ele tomaria 2.000 UI por dia, tá? Checar se o ferro tá bom, checar, então veja no exame de sangue. E o magnésio. Nós temos um vídeo sobre suplementação infantil, mas aí na criança autista ele precisará ser testado a melhor forma para o paladar dessa criança, tá? Então é interessante que isso seja discutido. Magnésio, zinco, selênio,
Então, o que nós pudermos acrescentar com a alimentação, ótimo, mas vai ter que ter um pouquinho também da suplementação, não tem como. Doutora, a Jaciara lá do TikTok está perguntando como suplementar criança com asma. Primeira coisa de asma, seja em criança ou seja em adulto, é a desidratação. A desidratação, a água, ela é um nutriente, ela promove hidrólise. Então, a primeira parece louco, mas normalmente os adultos que começam com asma têm muita ligação com a desidratação e criança também. Então, assim, oferecer água para a criança e contar quantos de água ela está tomando. Tirar leite e queijo, iogurte, sorvete de leite, vai no sorvete à base de água. Tudo isso precisa, e hoje não tem como esconder mais de vocês. É tanta informação, que não tem como vocês ainda preferirem que a asma fique, ao invés de mudar para o leite vegetal, mudar para alimentação com queijo vegetal. Hoje isso é uma realidade. Eu não sei se em todos os estados nós podemos falar nisso, mas hoje em Campinas, onde eu frequento, eu vejo muito isso. E quando eu vou para algum lugar que não tenha, eu faço o meu kit, levo na bolsa e eu vou usar. Mas eu vivo com arroz, com feijão, com carne, com salada, com peixe, quer dizer, com batatas. Dá para ter uma vida gostosa e feliz, sem se sentir mal. Eu acho que esse é o ponto, né? A mudança, ela acontece, primeiro, por você saber, por ter conhecimento. Segundo, por você passar por situações ruins, sofrer. Então, a mudança, ela vem de alguma forma. Ou por amor ou pela dor, né? Ou pelo conhecimento praticado, ou porque vocês vão acabar passando mal, tendo uma doença. Então, veja se vocês conseguem se estimular. Estudem, assistam os nossos vídeos, vejam, né, e revejam. Nós vamos estar aqui uma vez por mês tendo essa oportunidade. E até para lembrar que o próximo evento que nós vamos ter um dia inteiro, uma alimentação saudável, sem leite, sem glúten, sem álcool e gostosa, e muito conhecimento para saber tudo isso, os detalhes, ele é algo que a gente adquire com muita vivência. Nosso próximo é agora dia 5, mas já estão encerradas as inscrições. Nosso próximo será dia 20 de janeiro de 2026 e essa é uma grande chance de participar, de ficar um dia inteiro comigo. E não tem como, né, que a gente vai se encontrar todo o tempo. São poucas pessoas, são no máximo 80 pessoas e esse dia inteiro faz esse convívio ser muito bom, tá bom? Nós, 20h57, nós estamos terminando. Eu tenho uma especialidade, Rose, de cirurgia plástica, tá? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, pelo menos há uns 10 anos, eu sou muito mais entender o porquê que o paciente está ficando obeso, com gorduras localizadas, com lesões de pele. Por isso que muita gente achava que eu era dermatologista, mas não, minha formação é cirurgiã plástica. 2.500 pessoas ficaram conosco até agora. A Vânia está até chorando. Vânia, querida, fica tranquila. Vânia, agradeço a todos vocês que responderam, mas só para responder a Vânia Lúcia, que falou que já zerou leite, glúten e álcool, fez de tudo, mas ela não está bem. E como é que ela faz? Minha querida, dose seu cortisol, com certeza ele deve estar baixo. E se você suplementar, você vai sentir toda essa sua mudança de estilo de vida ser eficiente, porque às vezes a agressão foi tão grande que precisa de um reparo. E esse reparo se faz com a suplementação do hormônio cortisol bioidêntico via oral. 2 hormônios muito tranquilamente você pode tomar por via oral. O cortisol bioidêntico, o DHEA, são tranquilamente aceitáveis via oral. Restante, transdérmico. Um beijo e eu vejo vocês